Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimentamos a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma meditação na palavra do Senhor. Vamos, já de início, fazer a nossa oração, agradecermos a Deus por mais esta oportunidade. Bendito é o teu nome, Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Louvado seja o teu nome pelos séculos dos séculos. Nós te agradecemos por mais este momento propiciado pelo Senhor, onde estaremos meditando na tua Sagrada Escritura. Nós te somos gratos, Senhor, por tudo e bendizemos a ti, por o Senhor ter nos sustentado até aqui. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja perdoando as nossas falhas, tudo aquilo que está, Senhor, diante de nós, e que muitas vezes, Senhor, por causa da nossa limitação, nós infringimos a tua santa lei. Por isso nós lhe pedimos perdão, e que a nossa gratidão seja recebida, seja aceita pelo Senhor. Fala conosco através da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. A palavra que eu quero deixar com os irmãos aqui está no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, e no verso 9. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, verso 9. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. O verso 10 nos diz assim: E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes, e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Louvado seja Deus. Como os irmãos bem sabem, nós temos falado muito sobre oração na nossa programação na Web Rádio Sola Escritura. Não só estudos bíblicos, como 2 estudos que nós já tivemos ministrados pelo nosso querido irmão, pastor Milton, nos nossos programas das 8 horas da manhã, programa Pela Fé. Nós temos meditado também muito sobre oração. Estamos vendo, durante os últimos dias, sobre algumas orações registradas na Escritura Sagrada. E hoje estamos aqui diante de mais uma oração. É muito interessante a narrativa que a palavra de Deus faz sobre esse personagem de nome Jabes. O contexto aqui é uma citação de genealogias. Cada tribo das 12 tribos de Israel, cada tribo tem seus clãs, e dentro desses clãs
são citados nomes que são referências, que são os líderes das tribos, os líderes dos clãs. Centenas de nomes são citados e são citados nomes sem dar maiores detalhes. O escritor do livro das crônicas, ele não está fazendo questão de dar detalhes pessoais desses nomes, até porque não é o objetivo dessa narrativa. Essa narrativa visa apenas informar, como registro, as tribos e os líderes de cada clã dessas tribos. Mas de repente, quando chega no nome de Jabes, o escritor, ele dá uma pausa. Ele entende que, no que se refere a Jabes, é necessário falar alguma coisa. Esse personagem, para o escritor, ele é digno de uma nota, de uma referência. Em meio a centenas de nomes, Jabes se destaca por causa de uma oração. Olha o que o escritor do livro das crônicas diz a respeito de Jabes. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe lhe chamou Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Meus irmãos, era comum na cultura hebraica, nos tempos bíblicos, o nome ser escolhido de acordo com a realidade em que muitas vezes os pais estavam vivendo, ou que a nação estava vivendo. Diferente da nossa cultura, que normalmente a gente já escolhe o nome bem antes da criança nascer, às vezes nem se sabe se é menino ou menina, mas já começa aquela especulação de nome. Se for menina vai ser esse nome, se for menino vai ser aquele nome. Mas nos tempos bíblicos não era assim. E o parto de Jabes foi um parto muito doloroso. E por causa das dores, das dificuldades que a mãe de Jabes tem para lhe dar à luz, ela coloca o nome Jabes, que dava um sentido de sofrimento, um sentido de dores. E os nomes, meus irmãos, nos tempos bíblicos, eles eram muito mais do que simples nomes. Os nomes eram como estigma. Em outras palavras, o significado do nome de Jabes significava aquele que nasceu para dar errado. E em cima disso, nós podemos até fazer uma aplicação nos nossos dias. Quantas pessoas vivem uma vida toda cheia de complexos, muitas vezes o complexo de inferioridade, porque lá na infância os pais não tiveram uma palavra de incentivo, não tiveram uma palavra de motivação. Aliás, eu quero abrir um parêntese aqui. Muitas vezes os pais, a maioria dos pais não sabem o poder que eles têm para abençoar um filho. Mas se eles têm poder para abençoar, infelizmente,
as palavras também têm poder para amaldiçoar. Muitas vezes, um pai não tem ideia do mal que ele faz para um filho. Quando no momento de raiva, muitas vezes por causa de uma desobediência da criança, que é característico da criança, a desobediência, a afronta, ele pronuncia palavras de maldições sobre um filho. E muitas vezes o filho cresce toda uma vida com aquelas palavras soando no seu subconsciente. Então Jabes, o nome que ele carregava era um estigma. Qual é o teu nome? Meu nome é Jabes. Meu nome é sofrimento. Meu nome é trabalho, é dor, é angústia. Eu nasci para fazer minha mãe passar trabalho. Meus irmãos, e às vezes as pessoas se apegam. Nós temos hoje já estudos científicos que comprovam que dependendo da formação que a criança tem na infância, ela vai levar coisas para o resto da vida. Na fase adulta, ela vai ter dificuldade de se relacionar com as pessoas. Ela vai ter dificuldade de se relacionar com o seu cônjuge. Ela vai ter dificuldade de se relacionar com seus filhos por causa de complexos que ela traz lá da infância. Mas a palavra que eu quero dizer para os irmãos aqui é que existe um Deus que é maior do que qualquer complexo. Existe um Deus que pode mudar qualquer realidade na vida de qualquer pessoa. Assim como ele mudou a realidade de Jabes. Jabes, com uma oração, ele contrariou todo um estigma. Ele contrariou a opinião da sociedade. Ele se destacou na sua geração. Ele se destacou na sua família. Ele se destacou na sua cidade. Ele se destacou no meio em que ele estava inserido. Porque ele fez uma escolha de buscar o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra que eu quero deixar para ti, meu irmão e minha irmã. Eu não sei o que tu viveu até aqui. Eu não sei qual é os complexos que tu traz. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que é muito maior do que qualquer complexo que tu tenha na tua vida. O poder desse Deus para operar na tua vida é maior do que qualquer coisa que tenham te dito. Talvez tenham te dito que tu nunca ia dar certo na vida. Mas deixa eu te dizer, existe um Deus que pode te tornar um vencedor. Existe um Deus que pode curar a tua alma, que pode curar o teu subconsciente. E esse Deus é o Deus de Israel. Esse Deus é o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: a atitude de Jabes é que fez a diferença na sua vida. O que pode fazer a diferença na nossa vida não é aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. O que pode fazer a diferença na nossa vida não é a realidade em que nós estamos inseridos. Ah, eu sou um torturador porque eu fui torturado no passado. Não. Existe um Deus que pode mudar o nosso interior. E existem complexos na alma, existem dores da alma,
existem angústias da alma que somente Deus pode libertar por completo. Não existe terapia na face da terra. As terapias são importantes. A ciência está aí para nos ajudar, a medicina está aí para nos ajudar. Medicamentos estão aí para nos auxiliar nesse processo. Mas existem feridas, existem cicatrizes na alma, que somente o Deus de Israel, somente o Deus Criador pode curar. Porque não existe ninguém que conheça mais a criatura do que aquele que a criou. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, e que seja comigo a tua mão, e que não me sobrevenha aflição. E a palavra de Deus diz assim: e Deus lhe concedeu o que havia pedido. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. A palavra de Deus diz que Deus não despreza. Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Venha até Jesus, meu irmão. Venha até Jesus, minha irmã. Ele pode mudar a tua realidade. E aos pais que estão me ouvindo, mude tuas atitudes com teu filho. Mude as tuas palavras. Abençoa teu filho. Tu não tem ideia, meu irmão e minha irmã, do poder que tu tem, da bênção que tu impetra sobre teu filho quando tu diz: o Senhor te abençoe, meu filho. Quando antes dele ir para a escola, tu chama ele, tu chama ela: vem cá, meu filho, vem cá, minha filha, vamos orar ao Senhor. Eu sempre conto uma experiência que eu trago na vida, quando meu pai ainda existia. Eu já tinha minha vida, eu já tinha minha casa, mas sempre que eu ia visitar meu pai, eu não saía da minha casa, não saía sem pedir que ele orasse por mim. Ele impunha as mãos sobre mim e fazia a oração. Meus irmãos, isso fez uma grande diferença na minha vida. Louvado seja o Senhor. Isso, meus irmãos, trouxe bênçãos. Eu quero encerrar por aqui. Mas eu quero te dizer, a ti que é pai, abençoa teu filho. E a ti, meu irmão e minha irmã, que traz complexos, o Deus Todo-Poderoso quer te abençoar. E muitas vezes basta uma oração, basta uma entrega. Entrega a tua vida a Jesus. Começa a orar a Deus. Coloca diante de Deus a tua vida. Deixa Deus mudar. O passado nós não podemos mudar. O passado nós precisamos aprender a conviver com ele. Mas Deus nos ajuda a conviver com aquilo que nós não podemos mudar. E Deus pode escrever uma nova história para ti a partir daqui. Eu quero encerrar com esse verso aqui. O verso 10. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que o Senhor te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus.